Vamos estudar sobre o método da bisseção. O método da bisseção se enquadra na categoria dos métodos de quebra. O método de quebra parte de um intervalo de separação de uma raiz de f de x. Quebra o intervalo em dois pedaços. Abandona o subintervalo que não tem a raiz e repete o processo 1 para o subintervalo onde está a raiz. O processo se repete até que a amplitude, ou seja, a distância entre os extremos A e B, deste subintervalo seja tão pequeno quanto se queira. Seja a função f de x contínua no intervalo AB, e tal que f de A vezes f de B menor que zero, pelo teorema de Bolzano. Supondo este intervalo contém apenas uma única raiz, o objetivo deste método é reduzir a amplitude do intervalo que contém a raiz até se atingir a precisão requerida, ou seja, b menos a é menor que 1e. Utiliza a sucessiva divisão desse intervalo ao meio. Vejamos o algoritmo, como funciona, o método da bisseção. Escolha o intervalo A e B, extremos do intervalo de separação. L representa a precisão relacionada à amplitude do intervalo AB. E P2, a precisão relacionada à distância da imagem de x0 para o eixo x. Faça C igual a B menos A, e o ponto médio x0 representa o ponto médio nos intervalos A e B. Enquanto C for maior que L, que é a precisão relacionada à amplitude do intervalo AB, ou f de x0 for maior que o P2, que representa a precisão relacionada à distância da imagem de x0 para o eixo x, qualquer um desses testes de precisão, ou poderíamos também ocasionalmente trocar esse ou pelo i, enquanto for verdade, ele vai continuar trabalhando nesse laço aqui, que representam os subintervalos A, x0 e B, x0. Tá? Então, o intervalo inicial A e B foi quebrado em dois subintervalos iguais, pelo método da bisseção. Se o f de A vezes f de x0 é menor que zero, podemos observar na figura que de fato é verdadeira, que o produto é negativo, então a raiz se encontra nesse subintervalo. Então, eu vou excluir o subintervalo 2, neste exemplo. E assim sucessivamente, até que eu consiga encontrar, aplicando o critério de parada, enquanto C for maior que L, ou f de x0 maior que P2. No slide seguinte, vamos falar com mais detalhe o que acontece. Na figura A, temos o intervalo inicial, A e B, intervalo original, é quebrado em dois subintervalos iguais, aplicando o método da bisseção. Aplicando o teorema de Bolzano, observamos que o produto f de A vezes f de x0 é menor que zero. Vou excluir o subintervalo 2. No subintervalo 1, vou quebrar novamente dois subintervalos, e assim sucessivamente, até que encontramos o valor mais próximo do valor da raiz, né? Enquanto eu aplicar o critério de parada para C maior que L, ou C, ou f de x0 no algoritmo, ou f de x0 maior que P2. Enquanto esse laço for verdadeiro, ele conclui. E quando ele for falso, eu vou parar. Na figura D, eu tenho o valor aproximado da raiz, mais próximo da raiz que C. No exemplo 2.2, ele pede para determinar, usando o método da bisseção, o valor aproximado da raiz, da menor raiz real positiva da função f de x igual a 2 elevado a menos x, menos 2 vezes seno de x. Observe que a raiz encontra-se no intervalo 0 e 1, entre o intervalo 0 e 1. Facilmente podemos verificar que o f de 0 vezes f de 1 é menor que zero, pelo teorema de Bolzano, então tem pelo menos uma raiz. E a derivada da função mantém o sinal negativo nesse intervalo, então nós temos exatamente uma única raiz nesse intervalo 0 e 1. Aplicando o método da bisseção, o algoritmo, e considerando a amplitude final igual a 0,05 como critério de parada, até atingir essa amplitude final, eu vou continuar quebrando o intervalo em pequenos subintervalos, até eu encontrar o valor mais próximo da raiz.
com critério de parada, utilizando como amplitude final 0,05. Na iteração 5, observe que encontramos o valor mais próximo da raiz, né? O L, no caso, a amplitude final, na iteração 4, é 0,06, que é superior a 0,05. Então, na próxima iteração, 0,03 é inferior à amplitude final, então eu paro. Então, temos como valor final 0,390625, o valor aproximado da raiz. Notar que, em cada iteração, o valor de xi vai se aproximando do valor real. O valor real, de fato, é 0,391158. Na iteração 5, chegamos ao valor 0,390625, neste exemplo. Importante, o método não funciona se a função considerada apenas tangenciar o eixo do x. Como definir uma aproximação suficientemente boa? Facilmente vemos que o algoritmo da abscissão gera três sequências, A de K, X de K e B de K, em modo que o A de K é menor ou igual a X de K, que é menor ou igual a B de K. Para K, valores não negativos, 0, 1, 2 e assim por diante. Logo, é fácil verificar que B de K menos A de K igual ao valor de B0 menos A0. A diferença entre os extremos do intervalo original, dividido por 2 elevado a K. Com K suficientemente grande, A de K, X de K e B de K tendem para o mesmo valor Z, que é o zero da função. Então, temos que o limite para K tendendo ao infinito, temos que o produto de f de A de K vezes f de B de K será igual a f de Z vezes f de Z. Logo, vai ser f de Z ao quadrado maior ou igual a zero. Por outro lado, como f de A de K vezes f de B de K menor ou igual a zero, pelo teorema de Bolzano, e A de K, B de K é o intervalo, né? É de separação, temos, portanto, que f de Z é igual a zero, o que prova que a sequência x de K converge para a raiz de f em I, que é o intervalo. Precisão estabelecida. Podemos prever exatamente qual o menor número de iterações para que a precisão estabelecida seja alcançada. Dada uma função f, um intervalo de separação I, um intervalo AB, e a amplitude final L. B de K menos A de K é igual a B0 menos A0 dividido por 2 elevado a K, como a gente viu anteriormente, para todo K pertencente aos números naturais. Logo, B0 menos A0 dividido por 2 elevado a K menor ou igual que a L, que é a amplitude final. Isolando o 2 elevado a K, será maior ou igual a B0 menos A0 dividido por L, aplicando o logaritmo neperiano em ambos os lados aqui da inequação. K será maior ou igual a ln B0 menos A0 menos ln de L dividido por ln de 2. O K é o menor inteiro maior ou igual a um valor, estipulado aqui T. Aplicamos o exemplo 2.2 para encontrar o número de iterações. Quantas iterações, pelo menos, são necessárias para atingir uma amplitude final L igual a 0,05? A gente já sabe que é na iteração 5. Vamos aplicar a fórmula que a gente acabou de conhecer para o valor de K. Aplicando a fórmula, ln de B0 menos A0, os valores dos intervalos originais, que é 0 e 1, substituindo os valores, e o L igual a 0,05, substituindo os valores, teremos o K maior ou igual a 4,322. O inteiro mais próximo é K igual a 5, como queremos demonstrar aqui. Para K igual a 5, temos o valor mais próximo, o valor real. Para o L igual a 0,3125, inferior à amplitude final.